Minha sogra insistiu em fazer um teste de DNA no meu bebê porque ela é mais escura. Mas eu descobri algo sombrio e arruinei o casamento dela. Preciso desabafar sobre algo que tem me consumido. Minha sogra sempre foi um pouco dominante, mas dessa vez ela ultrapassou todos os limites. Meu marido e eu tivemos recentemente um bebê. Estamos juntos há 6 anos, casados há 3. Sempre tivemos um relacionamento forte e amoroso, e nossa pequena bênção, nossa filha, foi um sonho realizado. Estávamos felizes quando ela nasceu, e eu nunca esperava que algo pudesse ofuscar essa felicidade. Foi então que minha sogra apareceu. Eu ainda estava sonolenta devido à medicação e ao trauma do parto, e meu marido estava embalando o bebê para dormir quando minha sogra entrou no quarto do hospital. A primeira frase que ouvi dela foi: "De quem é esse bebê que você está carregando?" Sua pergunta me deixou perplexa. Meu marido disse que era nosso bebê, o que ele estava segurando. Ela então disse: "Então por que ela é negra?" Meu marido e eu ficamos tão chocados quanto eu. Meu marido me olhou, e nós não tínhamos certeza de por que essa pergunta surgiu na cabeça dela. Eu respondi que o tom de pele negro está na minha família. Talvez por isso ela tenha herdado os genes da família materna. Mas ela me ignorou, dizendo: "Que absurdo." Ela se recusou a entender a genética e estava determinada a afirmar que, se meu marido e eu temos a pele marrom, como nossa filha poderia ser negra? Minha sogra sempre foi uma pessoa difícil, do tipo que quer que tudo seja feito do jeito dela e não hesita em criticar quando as coisas não atendem aos seus padrões. Ao longo dos anos, aprendi a lidar com seu comportamento, mas dessa vez ela foi longe demais. Eu estava furiosa com seus comentários. Como ela poderia insinuar que eu tinha sido infiel ao meu marido? Eu já estava com muita dor e ansiedade para aguentar sua toxicidade. Perguntei a ela se ela estava dizendo que eu estava traindo meu marido. Ela respondeu: "Não estou dizendo nada, apenas estou listando os fatos. Mas se você quer confessar, vá em frente." Eu olhei fixamente para meu marido, e ele a levou para longe, dizendo que deveríamos discutir isso mais tarde. Era hora de a mãe e o bebê descansarem. Ele voltou para a cama e me garantiu que eu não deveria me preocupar com os comentários desagradáveis da minha sogra. Nós pensamos que ela estava apenas sendo má, já que não conseguia suportar minha felicidade e escolheu arruiná-la com esses comentários. Eu deixei para lá porque não éramos tão próximos dos meus sogros. Ela me visitou novamente no dia seguinte, casualmente, quando o médico de plantão estava no quarto para o check-up. Quando ele estava saindo, minha sogra perguntou se havia alguma chance de o bebê ter sido trocado, já que ela era negra e nós éramos marrons. Eu fiquei estupefata com seu comportamento. O médico riu e disse que aquele era o mesmo bebê que havia sido retirado de dentro de mim e que era muito cedo para determinar a cor da pele do bebê, pois leva de 4 a 6 meses para que a cor da pele se estabilize. Ela saiu do quarto junto com o médico e não me viu nem ao bebê novamente. Ela mora longe de nós, o que é um grande alívio, mas sempre que a encontramos em reuniões sociais, ela se certifica de envenenar o ambiente com seus comentários sarcásticos sobre a cor da pele do meu bebê. Quando meu bebê tinha cerca de 3 meses, recebemos um convite para o aniversário do filho do meu cunhado. Foi o primeiro evento para nossa filha, e estávamos super animados para levá-la e apresentá-la aos membros estendidos da família. Ela viu isso como uma oportunidade para me humilhar publicamente. Ela se aliou a alguns parentes tóxicos e falou mal do meu bebê e de mim. Um deles comentou: "Marrom e marrom deveria ser marrom ou tons de marrom, e não preto. Parece que alguém misturou preto com marrom." Eu fiquei furiosa. Eles fizeram esse comentário na minha frente para me envergonhar. Eu interrompi e disse: "Com licença, o que você quer dizer?" Minha sogra respondeu: "Nada, estávamos apenas falando de cores." "O que você entendeu?" Eles se olharam e começaram a rir, me deixando desconfortável. Eu deixei o evento imediatamente. Alguns incidentes semelhantes aconteceram depois. A única razão pela qual deixei isso passar na época foi porque eu estava ocupada criando meu recém-nascida. Como mãe de primeira viagem, tudo era muito avassalador para mim. Mas agora acho que é hora de agir. O auge foi há uma semana, quando meu bebê completou 6 meses. Alguns de nossos amigos vieram celebrar esse marco conosco. De repente, minha sogra apareceu. Eu não queria uma confrontação na frente dos meus amigos, então não disse nada e a recebi em casa. Ela entrou e disse: "A pele já deveria ter se estabilizado aos 6 meses. Deixe-me ver o que você conseguiu." Todos ficaram atonitos com seu comentário. Uma das minhas amigas estava segurando o bebê e o passou para minha sogra. Ela olhou para o bebê e exclamou: "Oh, ainda está preta", e devolveu o bebê para minha amiga. Eu fiquei em choque,
incapaz de compreender o que acabará de acontecer e o que eu deveria dizer para salvar minha dignidade. Decidi revidar, já que ela havia começado o espetáculo. Meu marido estava na cozinha, então gritei o nome dele e pedi que ele viesse. Ele saiu correndo, e eu contei que sua mãe precisava de aulas de biologia porque claramente não entendia de genética. Ou talvez ela nem tenha frequentado a escola, porque só um analfabeto poderia falar tanta bobagem. Minha sogra olhou para meu marido e sussurrou: eu não queria trazer isso à tona na frente de todos. Eu a interrompi e contei ao meu marido sobre seus comentários sarcásticos. Ela fez cara de cachorrinho e disse que ninguém teria entendido porque foi muito sutil. Ela disse: agora que você trouxe isso à tona na frente de todos, deixe-me ser clara. Eu exijo um teste de DNA da menina, ou então ela não terá o nome da família. Eu gritei para ela sair. Meu marido deixou claro que confiava em mim e que não faríamos um teste de DNA na menina, mesmo que meus sogros a deserdassem. Não nos importamos nem um pouco. A questão é que, embora meu marido confie e me apoie, e eu saiba que nunca fui infiel a ele, eu quero fazer o teste de DNA e jogar o relatório na cara da minha sogra. Mas parte de mim está se segurando, pensando que eu não deveria ceder às demandas da minha sogra e alimentar o ego dela. O que você acha que é a melhor maneira de colocar minha sogra no seu lugar? Atualização 1. Obrigada a todos pelas sugestões. Obter algumas perspectivas frescas me ajudou até certo ponto. Eu tinha a opção de evitar o teste e cortar minha sogra de nossas vidas. Já havíamos feito isso, mas ela não ia calar a boca. Ela ainda estava por aí falando bobagem sobre mim e meu bebê. A melhor maneira de lidar com isso era fazer o teste e jogar na cara dela, como sempre foi. Avise-me quando os relatórios saírem. Nós fizemos o teste e, como esperado, o resultado foi de 99,999% de correspondência com meu marido. Meu marido ligou para ela e informou que o relatório estava pronto e que ela deveria vir ver por si mesma. Ela veio, mas não sozinha. Ela estava com suas irmãs, tão más quanto ela. Elas entraram na casa, abraçaram meu marido e disseram: sinto muito, meu filho. Eu sei que doeu, mas era importante que a verdade viesse à tona. Meu marido se soltou e entregou o envelope para minha sogra. Enquanto isso, as irmãs da minha sogra me lançaram olhares estranhos, como se dissessem: oh, você ainda está aqui. Minha sogra abriu o relatório e o leu. Ela ficou olhando para ele por uns bons 5 minutos. Eu tirei o relatório das mãos dela e perguntei se ela precisava de ajuda para entender, porque poderia ser difícil para um aluno da sexta série compreender a informação. Ela disse: uau, veja sua confiança. Você falsificou isso, não foi? Meu marido a repreendeu e disse que tínhamos terminado com ela e que não a queríamos mais em nossas vidas. Ela tentou manipular meu marido, mas ele pediu que ela fosse embora e disse que estávamos cortando laços com ela. Ela chorou e saiu de casa furiosa. Suas irmãs a seguiram com caras amargas. Mas isso não foi tudo. Eu iniciei um e-mail para todos os membros estendidos da família e parentes próximos que minha sogra havia envenenado com as acusações sobre a paternidade da minha filha. Eu enviei o relatório de DNA e descreve como minha sogra havia me torturado e me acusado de infidelidade durante meu crucial período pós-parto. A maioria deles respondeu com desculpas e apoio. Desde então, minha sogra manteve um perfil baixo e não apareceu mais em nossas vidas. Meu sogro também me ligou e se desculpou por não ter mantido minha sogra sob controle. Ele falhou em manter a família unida. Ele me perguntou se poderia estar na vida do meu bebê. Eu disse que tinha um problema com ele por não me defender e permitir que eu fosse caluniada. Mas entendi que ele não queria arruinar a paz de sua casa. Então, eu deixei claro que ele poderia ver meu bebê apenas em minha casa e sob nenhuma circunstância compartilharia espaço com sua avó tóxica. Ele não disse nada, mas apareceu alguns dias atrás em minha casa com flores e itens essenciais para o bebê, para compensar as inconveniências causadas. Algumas pessoas precisam ser colocadas no seu lugar. Minha sogra merecia isso. E ela mesma provocou. Atualização 2. Bem, quem diria que havia muito mais por vir? Parece que minha sogra estava projetando suas próprias inseguranças em mim. Depois daquele e-mail, muitos parentes do lado do meu sogro vieram me oferecer apoio. Eles disseram que sabiam sobre a maldade da minha sogra. Ela sempre foi uma mulher narcisista. Alguns insinuaram que ela teve uma fase selvagem em seus dias mais jovens, mas ninguém disse nada concreto. Foi a irmã da minha sogra quem soltou que minha sogra costumava flertar com o vizinho quando meu sogro estava em serviço no exército. Ela mencionou Richard, um homem que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não conseguia tirar a sensação de que havia mais do que parecia. Então, decidi investigar um pouco mais sobre o passado dela.
Algo que eu nunca havia considerado fazer antes. Eu não estava preparada para o que encontrei. Tentei sondar outros parentes do lado do meu sogro, e algumas pessoas mencionaram Richard. De acordo com eles, Richard e minha sogra eram muito próximos, e havia rumores sobre um relacionamento, mas nada foi confirmado. Eles eram vistos juntos em restaurantes e shoppings, mas ela manipulava meu sogro, e ele permanecia em negação. Eu ainda estava processando a informação e contemplando o que fazer a respeito quando houve outro encontro com minha sogra. Fomos ao funeral de um parente distante do meu marido. Quando ela me viu, fez um comentário em voz alta. Bem, se você tem pernas para abrir, pode falsificar qualquer relatório. Esses homens nos laboratórios podem manipular qualquer relatório de teste por uma emoção barata. Então, eu não confio nesses relatórios. Ela não mencionou explicitamente o teste de paternidade da minha filha, mas era evidente que ela estava falando mal de mim, insinuando que eu tinha dormido com um técnico de laboratório para manipular o relatório de DNA. Eu estou tão cansada dessa mulher. Ela não se importa de ser cortada da vida do bebê. Ela continua sendo sua versão narcisista e se agarra às suas acusações. Eu não sei quanta verdade há nesses rumores sobre a fase selvagem da minha sogra, mas seria como ganhar na loteria se eu pudesse descobrir a sujeira do passado dela. O problema é que o rumor remonta a 30 anos atrás. Eu não sei como investigar esse passado. Eu agradeceria se alguém pudesse me ajudar com alguma sugestão. Eu realmente preciso fazer algo sobre essa mulher tóxica. Atualização 3. Bem, obrigada pelos conselhos. Recebi alguns realmente bons. Contratar um detetive particular era uma das opções que eu estava considerando. Na verdade, eu estava em contato com uma das agências quando algo mais surgiu. Meu sogro veio nos convidar para sua festa de aposentadoria. Eu declinei o convite porque não queria compartilhar o espaço com minha sogra. Ele me garantiu que minha sogra estava se sentindo culpada por seu comportamento e queria trabalhar em nosso relacionamento. Ele insistiu que eu perdoasse e que nos reuníssemos como família. Eu contei a ele o que aconteceu no funeral no outro dia. Ele me perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para mudar minha opinião. Eu disse que consideraria perdoar minha sogra se ele fizesse um teste de paternidade com seus filhos. Meu marido e meu sogro ficaram confusos com minha demanda. Meu sogro disse que tinha certeza de que ambos os filhos eram dele. Eu disse que meu marido e eu sabíamos que nosso bebê era nosso, mas fizemos o teste para satisfazer o ego de sua esposa. Então, ele teria que fazer o teste para ficar quites e ver sua família unida. Caso contrário, estávamos felizes por ficarmos sozinhos. Meu marido tentou entender meu raciocínio, mas eu deixei claro que minha demanda era inegociável. Meu sogro disse: bem, se é isso que você realmente quer, podemos fazer isso por você. Não há nada a perder, certo? Eu respondi: bem, acho que sim. O tempo dirá. Meu sogro e meu marido deram suas amostras no mesmo dia. Eu pedi que ele também fizesse o teste com minha cunhada. Eles a chamaram, mas ela se recusou a dar sua amostra, dizendo que estava fora dessa bobagem. Eu não mantive minhas esperanças altas porque a probabilidade era muito baixa. E se meu marido fosse o filho e minha cunhada não fosse? Ou se minha sogra tivesse tido um caso, mas nunca tivesse tido um bebê com seu amante? No entanto, eu estava determinada a humilhar minha sogra de uma forma ou de outra. Se esse teste de DNA saísse a favor da minha sogra, eu teria planejado algo mais para ela. Minha suspeita se tornou parcialmente verdadeira mesmo antes dos relatórios saírem. Quando meu sogro voltou para casa e contou sobre o assunto da paternidade, ela enlouqueceu. Ela gritou com ele por fazer o teste sem seu consentimento e insistiu que ele o cancelasse. Sua razão era que ela não queria alimentar meu ego. Mas dessa vez, ela não conseguiu manipular meu sogro, e ele percebeu que havia algo errado. Ele disse que não cancelaria e agora esperava o relatório. Minha sogra ligou para meu marido e tentou manipulá-lo emocionalmente, dizendo: você não confia na sua mãe? Meu marido respondeu: sim, eu confio em você, e também confiei na minha esposa. No entanto, fizemos o teste apenas para satisfazer seu ego. Vamos aceitá-lo como uma formalidade. Ela disse que estava alimentando meu ego e que ele deveria cancelar. Meu marido respondeu: qual é o sentido de cancelar? Já pagamos por isso e demos as amostras. Vamos ver o relatório e acabar com isso. Ao ver sua desesperação, entendi que havia tocado em um ponto sensível. Para desviar a atenção de todos, ela fingiu estar doente, alegando que havia escorregado no banheiro e fraturado as costas e os joelhos. Infelizmente para ela, isso não deu certo, e ela ficou de cama. Fui visitá-la e disse: é triste que você esteja confinada à cama.
Caso contrário, você também poderia ter aberto as pernas e manipulado os relatórios. Ela me insultou, e eu ri na cara dela. Eu sabia o que estava por vir. Não sei por que ela não confessou e deixou que meu sogro descobrisse a verdade através do relatório. Como esperado, houve uma correspondência de apenas 0,9% entre meu sogro e meu marido, o que significava que ele não era o pai. Eu já sabia o que o relatório diria e estava acompanhando pelo número de série. No dia em que o relatório deveria sair, fui à casa da minha sogra para testemunhar o drama pessoalmente. Quando cheguei, entreguei o relatório ao meu sogro, que ficou furioso. Ele jogou o relatório na cara da minha sogra. Ela fingiu não entender o que estava escrito. Eu peguei o relatório e disse: isso significa que meu sogro não é o pai do seu filho. Não tenho certeza sobre a filha, no entanto. Eu ri por dentro. Se o karma realmente existe, é assim que ele deveria funcionar. Minha sogra fingiu desmaiar de dor. Liguei para meu marido e disse que ela havia desmaiado, então ele deveria vir correndo para casa. Ele chegou e viu o relatório por si mesmo. Meu sogro forçou minha sogra a confessar, mas ela continuou negando, dizendo que não sabia como aquele resultado havia acontecido. Ela até me culpou, dizendo que eu havia manipulado o relatório para me vingar dela. Eu disse: se você não confia neste hospital, pode fazer o teste em mais alguns lugares para descartar a possibilidade de erro ou manipulação. Ela não queria fazer isso nem aceitar o relatório. Depois de muita discussão, meu sogro gritou: o que houve? Houve um silêncio mortal na sala. Minha sogra começou a chorar e disse que confessaria tudo, mas queria que eu saísse. Eu peguei minha bolsa e me levantei, mas meu sogro disse: ela não vai a lugar nenhum. Você a humilhou diante do mundo. Agora ela ficará aqui. Ela começou a chorar e confessou que havia traído meu sogro com o vizinho Richard quando ele estava em serviço no exército. Ela disse que estava sozinha. Meu marido e meu sogro a olharam com horror. Meu marido saiu furioso, e eu o segui. Ele simplesmente foi embora de carro sem mim. Voltei para casa. Minha missão estava cumprida. Esperei meu marido até às 10 da noite antes de ligar para ele. Ele rejeitou a chamada, e eu dei a ele espaço. Acabei adormecendo enquanto colocava meu bebê para dormir. Não sei quando ele chegou em casa. Eu o abracei enquanto ele dormia, e ele sussurrou: você sabia, não é? Eu acenei com a cabeça e o abracei forte. Na manhã seguinte, meu marido estava com febre e chamou doente. Ele se recusou a sair da cama, dizendo que estava tendo uma crise existencial. Marquei uma consulta para terapia para ele. Espero que isso o ajude a aceitar sua realidade. Enquanto isso, meu sogro foi ver minha cunhada e mostrou o relatório a ela. Ela ficou furiosa e também fez o teste, que mostrou 99% de correspondência. Então ela é filha do meu sogro, mas meu marido é filho de Richard. A questão é que ninguém sabe onde Richard está, nem mesmo minha sogra. Ela nunca contou a ele que meu marido era seu filho, porque ele era um homem descuidado e poderia ter causado caos na família perfeita da minha sogra. Então, ela o afastou silenciosamente de sua vida. Neste ponto, não tenho certeza se meu marido quer se reconciliar com seu pai biológico. No entanto, meu sogro veio à nossa casa alguns dias atrás e desmoronou. Ele disse que não sabia como ter essa conversa. Eu me levantei para dar a eles espaço para conversar como pai e filho, mas ele insistiu que eu ficasse para aliviar o desconforto. Sugere que talvez pudéssemos continuar como estávamos, nos respeitando e amando como seres humanos, sem precisar dar um rótulo ao relacionamento. Meu sogro disse que foi à terapia de casal com minha sogra, e lá ela confessou que projetou suas inseguridades em mim, já que minha filha tinha pele negra, e ela pensou que eu havia traído meu marido, assim como ela havia feito. Felizmente, sua traição não veio à tona porque meu marido herdou todas as características da minha sogra e não de Richard. Não sei como o relacionamento entre meu sogro, minha sogra e meu marido vai se moldar a partir de agora, mas me sinto satisfeita por ter descoberto a verdade por trás da máscara da minha sogra. Meu sogro confiou esse trauma à sua irmã, a mesma que me deu a pista sobre o caso da minha sogra com Richard. Ela me ligou ontem e me parabenizou por ir além para descobrir essa verdade. Ela disse que eu havia derrubado minha sogra por nós duas, já que minha sogra sempre foi cruel com ela. É apenas uma questão de tempo até que toda a família e os parentes saibam a verdade sobre ela. Quando minha sogra estava confessando, eu me senti mal por ela, mas quando vi o quadro geral, percebi que ela mesma provocou isso. Ela poderia ter ficado quieta, como fez por anos, em vez de implicar comigo por causa da cor da pele do meu bebê. Ela cavou a própria cova e agora tem que deitar nela. Atualização 4. Bem, estamos diante de um divórcio. O
o divórcio do meu sogro e da minha sogra. Por enquanto, meu marido quer manter o pai dele em sua vida e também o terá perto de nossa filha. Ele sempre o considerou seu pai e não vê razão para mudar isso agora. Meu marido também quer entrar em contato com Richard, embora não veja muito sentido nisso depois de tantos anos. Nem sabemos se ele ainda está vivo. Minha sogra, claro, está devastada porque nunca esperou que as coisas chegassem a esse ponto. Mas ela mesma provocou isso. Ela teve muitas chances de parar com suas bobagens, mas insistiu até que eu explode e trouxe a verdade à tona. Claro, ver seu erro não foi suficiente para ela, e ela precisou me culpar pelo fracasso de seu casamento. Em sua mente distorcida, abrir as pernas para o vizinho enquanto o marido lutava pelo país não foi o problema. Fui eu. Mas ninguém mais a vê como a vítima. Até a família já a deixou de lado. Meu marido não fala mais com ela, e minha cunhada também não. Mas, como se sabe, quando um animal está encurralado, ele fica mais perigoso. Então, minha sogra tentou uma última cartada. Há uma semana, comecei a notar que havia contas falsas nas redes sociais deixando comentários negativos e ofensivos em minhas publicações. No começo, pensei que fosse uma coincidência, mas então comecei a receber mensagens privadas cheias de insultos e acusações infundadas sobre meu caráter e meu relacionamento com meu marido. Essas mensagens mencionavam coisas pessoais que apenas alguém próximo à família poderia saber. Uma noite, recebi uma mensagem de um perfil anônimo dizendo: "Logo todos saberão a verdade sobre você. Você não passa de uma impostora e manipuladora. Sua hora vai chegar." Percebi que isso não era apenas um ataque casual de um troll da internet. Havia algo mais por trás disso. Decidi investigar e notei que vários dos perfis que me atacavam seguiam as mesmas contas de amigos e familiares. O mais chocante foi que um desses perfis anônimos estava sendo seguido pela minha sogra. Com essa nova suspeita, confrontei minha sogra diretamente. Liguei para ela e perguntei se ela sabia algo sobre esses ataques. Ela, é claro, negou tudo, dizendo que não tinha ideia do que eu estava falando e que alguém estava tentando semear discórdia entre nós. Mas eu sabia, e até meu marido sabia, que ela estava por trás da criação desses perfis falsos. Com essa evidência em mãos, organizei uma reunião familiar e apresentei todas as informações. Minha sogra tentou negar novamente, mas desta vez as provas eram irrefutáveis. Meu marido, furioso e magoado, disse à mãe que ela havia ido longe demais e que, a partir daquele momento, estava totalmente fora de nossas vidas. Ele a avisou que, se continuasse interferindo, buscaríamos uma ordem de restrição. Depois disso, ninguém mais falou com ela, e meu sogro saiu de casa até que o divórcio seja finalizado. Essa mulher parece não ter fim para suas bobagens, pois ainda está tentando me atacar. Não sei o que ela espera alcançar com isso, porque atacar-me não vai mudar o fato de sua infidelidade. Meu marido acha que ela pode estar começando a desenvolver demência senil ou algo assim, porque antes de tudo isso, ela não tinha esses comportamentos extremos. Ela provavelmente precisa de ajuda, mas agora ninguém da família quer se envolver. Não sei se alguém do lado da família dela vai ajudá-la, mas isso não é mais meu problema. Atualização 5. Bem, a teoria do meu marido sobre a possível demência da minha sogra está se tornando cada vez mais real. Há alguns dias, ela veio à nossa casa, mas não estava em seu melhor estado. Ela estava vestida com roupas sujas e desarrumada, como se não tivesse saído de casa há dias. Ela bateu na porta e gritou coisas como: "Você tem um amante negro. Não minta para mim." Nós chamamos a polícia, e quando eles fizeram um exame preliminar, decidiram levá-la a um local para receber cuidados, pois claramente ela não estava em sã consciência. Mesmo quando a polícia chegou, ela continuou dizendo coisas incoerentes, chegando a afirmar que o pai da minha filha era Richard. Não sei se ela disse isso porque Richard era um homem de cor ou porque em sua mente todas as ideias estavam misturadas. Não vou negar que senti um pouco de pena ao vê-la assim, embora ainda me afetem as coisas que ela disse no passado. Pelo menos agora ela vai receber tratamento e ficará longe de mim por um tempo. Sentir pena não significa que eu a perdoei ou algo assim. Nada muda o passado, com ou sem doença.